Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vindo à nossa aula extra dessa noite. Eu sou o professor Renan e eu vou falar um pouquinho com vocês aqui a respeito de eletromagnetismo. Vamos falar sobre uma aplicação muito importante do eletromagnetismo. Enquanto o pessoal acessa a nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês deixem aqui no chat ao ladinho, deixa uma boa noite, escreva de onde você está assistindo essa nossa aula. Quero aproveitar também para agradecer a oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Afinal de contas, vocês estão dedicando um tempo de vocês em nos assistir, aprender um pouquinho aqui conosco, tá? Ali no chat também já pode deixando suas dúvidas que a gente vai responder todas elas, tá? A gente está interagindo aqui pela aula e também pelo chat, ok? Bom, antes de começar o conteúdo de nossa aula, eu vou me apresentar a vocês. Eu sou o professor Renan, sou licenciado em Física, tenho bacharel e mestrado em Meteorologia e também sou doutor em Ciências na área de produção vegetal, ok? Então, pela física, eu posso falar um pouquinho aqui para vocês a respeito do eletromagnetismo, tá? Então, é uma área da física que a gente usa no dia a dia. Aliás, você muito provavelmente está utilizando o eletromagnetismo nesse momento para assistir essa aula, tá? Eu vou explicar o porquê, ok? Bom, pessoal, seguinte, é, vamos falar um pouco sobre usina hidrelétrica. Antes da gente falar sobre eletromagnetismo em si, quero falar um pouquinho para vocês sobre usina hidrelétrica. No Brasil, quantas usinas hidrelétricas será que existem? Digita aí no chat para nós, quantas vocês acham que existem? Será que é 20, 30, 100, 200, 1000? E daqui a pouco eu trago essa informação para vocês. Além disso, qual a porcentagem de energia elétrica no Brasil é gerada a partir de usinas hidrelétricas? Mas afinal de contas, o que é uma usina hidrelétrica? Bom, gente, usina hidrelétrica é uma forma de geração de energia, entre outras, que eu vou comentar um pouquinho lá no final da nossa aula de hoje. E ela é sim, apesar de algumas controvérsias, considerada uma energia limpa e renovável. Por que energia limpa? Porque ela não emite gases de efeito estufa. E por que é uma energia renovável? Porque enquanto temos o curso do rio, enquanto temos a represa, a gente tem a renovação dessa energia. Claro, quando se construi uma nova hidrelétrica, aí tem toda uma questão ambiental envolvida, tá? Mas, uma vez construída, ela é sim considerada energia limpa e renovável, tá? Mas a pergunta, o que tem a ver com o eletromagnetismo? Já já a gente chega lá. Bom, aqui no chat estão comentando a respeito de quantas usinas tem. Gente, seguinte, no Brasil, oficialmente tem cerca de 270 usinas hidrelétricas. Porém, a mais comumente conhecida, tá? E no Brasil, o Brasil tem muitos planaltos. E a gente precisa de planalto para gerar energia hidrelétrica, porque a gente precisa represar a água. Algo que em planícies não é tão eficiente. É possível, mas não tão eficiente, tá? Vou comentar daqui a pouco. Mais de 70% da energia no Brasil é utilizada a partir de usinas hidrelétricas, ok? Bom, qual que é o objetivo da usina hidrelétrica? Transformar energias. Então a gente armazena a água. Então quanto mais alto, quanto maior o volume de água, melhor, porque nós vamos ter uma energia potencial gravitacional. E aí nós temos uma estrutura que aí sim a gente chama de barragem para reter essa água. A água então passa por um duto, pela barragem, passa ali por dentro de um duto, consequentemente passa por dentro da usina. Então nós temos a parte da usina em si, é a parte logo abaixo da barragem. É ali que é a usina. É que a gente costuma falar usina hidrelétrica como todo o conjunto, represa, barragem, usina. Mas a usina hidrelétrica em si, propriamente dita, é a parte onde ficam os maquinários, onde fica a turbina, que a gente vai entender, ok? Bom, existem três tipos de usinas hidrelétricas, tá? A gente conhece a de reservatório, que é essa que eu acabei de comentar. Nós temos um represamento, que a gente chama de montante, temos a barragem, a usina, e temos o vertedouro ou jusante, que é o que passa depois que a água passa ali por dentro
da usina. Porém, existem outras duas formas. Tem a fio d'água ou fio de água, que é um tipo de usina hidrelétrica que não usa barragem. Isso é muito utilizado em fazendas, no fundo de fazendas. Então, são usinas que não estão totalmente catalogadas. Então, eu falei 270 usinas de reservatórios. No Brasil deve ter, com certeza, tem mais de 1.000 usinas hidrelétricas, se a gente contabilizar essa de fio d'água. A fio d'água ela não é tão eficiente porque ela não retém água. Ela utiliza a própria velocidade da água para gerar energia. Então, se o rio sobe ou desce um pouco, se aumenta ou diminui a velocidade, a vazão de água, então a energia que é gerada ela é muito variável. E temos um tipo de usina hidrelétrica que é a reversível. Essa reversível, ela utiliza um pouco da água que passa, ela retorna ao reservatório, com isso mantendo o reservatório elevado. Não se aproveita tanto a energia quanto uma usina hidrelétrica de reservatório, porém tem a vantagem de manter um reservatório elevado. Isso é muito importante em locais onde tem uma variabilidade de chuvas muito grande aí durante o ano, tá? Então é uma que se aproveita não é tão eficiente quanto a de reservatório, mas você consegue manter uma energia estável aí durante o ano inteiro, tá? Então a gente provavelmente as pessoas conhecem geralmente só de reservatório, mas existem essas outras três, e se a gente levar elas em considerações, nós temos no Brasil mais de 1.000 usinas hidrelétricas ativas. Bom, e por que eu estou falando aí de usina hidrelétrica? O que tem a ver com a disciplina? Gente, eletromagnetismo, a mistura de eletricidade com magnetismo. Se não fosse esse rapazinho, podemos dizer assim, essa peça que a gente chama de ímã, nada disso seria possível. Você que está do outro lado da tela nesse momento provavelmente está utilizando energia elétrica proveniente de usinas hidrelétricas. Talvez uma energia solar, algum outro tipo, mas a maioria de vocês que estão nos assistindo nesse momento estão usando energia elétrica a partir de usinas hidrelétricas, tá? Uma maioria de vocês. Bom, o que acontece, gente? Nós temos o ímã, tá? Então o ímã ele é um dispositivo, é uma peça metálica onde existem dois polos, o polo sul e o polo norte. Entre esses polos, como a gente pode observar aqui na figura, existem umas linhas, e essas linhas a gente chama de linhas de força magnética. Claro que a gente não enxerga essas linhas, elas são invisíveis, é uma força que a gente não enxerga. Uma maneira de a gente observar é se pegarmos um ímã, colocarmos um papel, alguma coisa em cima e jogarmos limalhas de ferro, pedacinhos de ferro minúsculos. Vocês vão observar que forma exatamente essas linhas, porque o ferro ele vai ficar alinhado de tal forma que vai representar essas linhas de campo, essas linhas de força. Tá, e o que acontece? Bom, ao ter essas linhas de campo, com a história conseguiram descobrir um efeito bem interessante. Se a gente colocar um ímã dentro de algo circular, que a gente chama de bobina geralmente, ao variar o fluxo dessas linhas, gera eletricidade. Como assim gera eletricidade? É isso mesmo, gente, é um fenômeno da natureza. Assim como existe a gravidade, existe, funciona, a gente utiliza, não sabemos exatamente o porquê que acontece. Mesma coisa aqui. Nós temos um fenômeno que a gente utiliza e muito, mas não sabemos exatamente o porquê, sabemos o como ele funciona. Então, basicamente é o seguinte, se pegarmos um ímã e colocarmos dentro de algo circular, de metálico, tem que ser metálico, gera uma corrente elétrica. Mas calma aí, tá simples demais, né? Calma aí que falta um detalhe. Não basta colocar o ímã e deixar ele lá dentro. A gente precisa do que chamamos de fluxo magnético. Então, o que é o fluxo magnético? É a variação dessas linhas de força, tá? Então, olha só, vamos colocar uma animação que fica mais representativa. Olha só, na figura da esquerda, o que está em vermelho seria uma bobina circular, fechada. Ela tem uma área. E temos várias linhas de força, linhas de campo magnético passando por elas. Já na figura da direita é um pouco diferente. Observe que não tem tantas linhas de força.
não tem tantas linhas magnéticas ali inseridas. Se o ímã estiver ali dentro, estático, parado, não vai gerar corrente elétrica. Porém, se a gente variar, a gente colocar esse ímã e tirar de dentro dessa área circular, vai gerar corrente elétrica. Então, o que a gente precisa? Variação do fluxo magnético. Então, o fluxo magnético é variar essas linhas de força. Bom, então o que a gente costuma fazer? Não faz apenas uma espira, uma bobina única, a gente faz várias espirais, que isso faz aumentar esse efeito. E aí nós temos o que chamamos de lei de Faraday-Lenz. O que a lei de Faraday-Lenz nos diz? Se eu tiver a variação de um fluxo magnético, olha a letrinha delta ali, delta na física significa variação. Se eu tiver a variação de um fluxo magnético ao longo do tempo, gera uma FEM, uma força eletromotriz, que no caso aqui seria a eletricidade. Então, gente, basicamente é o seguinte: quanto mais rápido variar esse fluxo magnético, quanto mais rápido variar essas linhas de força magnética ali dentro de uma bobina, mais eletricidade você consegue gerar. Tá, e como que a gente faz isso a nível industrial, a nível que a gente consiga utilizar? Bom, então a gente precisa medir, a gente precisa conseguir aferir isso. É que a gente utiliza o galvanômetro. Olha só, a primeira figurinha da esquerda ali de cima, nós temos uma bobina, né, uma espira ligada ao galvanômetro que vai medir ali a variação de eletricidade. Se você coloca essa espira, você coloca esse ímã, você movimenta, gera uma corrente que é medida no galvanômetro. A figura da direita está estático, está em repouso, não gera eletricidade, não gera corrente. Já na figura de baixo, você movimentou novamente este ímã, você gerou corrente elétrica. Então é isso, pessoal. Para gerar eletricidade, com o uso de uma bobina e de um ímã, a gente precisa variar o fluxo magnético o mais rápido possível. Então, o que a gente faz? É aí que vem a usina hidrelétrica. A gente pega, então, essa água que tem uma energia potencial, armazena energia potencial. Energia potencial gravitacional relacionada à altura e etc. Abre um duto e esse duto faz com que a velocidade da água, devido à pressão, devido à força gravitacional, seja muito forte. Então essa água passa com uma velocidade muito rápida por dentro dessa tubulação. Ali embaixo temos um negócio chamado turbina. O que são turbinas? São como se fosse pás de ventiladores. Sabe a pá do ventilador? Passa água por essas pás e faz rodar essa turbina a uma velocidade muito rápida mesmo. Por segundo, é uma frequência muito rápida. Claro, depende também do tamanho da usina hidrelétrica, depende também da energia potencial, depende de cada usina em si. Cada uma tem uma potência e é baseado nessa questão da energia potencial. Bom, ao rodar essa turbina ela é acoplada a um rotor. Esse rotor é como se fosse uma bobina gigante. E na volta dele nós temos os ímãs. Então vamos pensar o seguinte: eu não vou fazer o ímã se movimentar, vou movimentar o que seria a nossa espira. É como se a gente fixasse os ímãs e fizesse girar a espira. Então eu estou fazendo variar as linhas de campo dentro dessa espira. Consequentemente, a gente gera ali a corrente, gera a eletricidade. Por isso que a gente faz uso de energia potencial gravitacional da água, porque é uma energia muito grande e a gente faz essa transformação de energia. Então, pessoal, usina hidrelétrica é uma aplicação importantíssima para a humanidade do eletromagnetismo, desse efeito descrito por Faraday-Lenz. Bom, aqui é um pouco mostrando a turbina em si. Então nós temos a turbina ali com as paletas ou as pás, como eu comentei para vocês. A água passa, faz girar essas turbinas, consequentemente gera o rotor, e esse rotor está em contato com o estator, que seria basicamente os ímãs em si, e faz gerar a corrente elétrica. Claro, essa corrente elétrica ela é tratada, ela vai para uma subestação, vai para a distribuição da rede elétrica, vai para o transformador de nossas casas. Afinal de contas, a tensão que ocorre
lá na usina, é diferente da que a gente utiliza em casa, tem todo um processo. Mas a geração de energia é baseado nesse processo eletromagnético, ok? Bom, além das usinas hidrelétricas que utilizam esse princípio, existem outros geradores de energia que utilizam o mesmo princípio. A energia eólica usa a força dos ventos, a velocidade dos ventos, para girar uma turbina, consequentemente ter o mesmo processo eletromagnético. Os reatores nucleares aquecem água, gera vapor, que gera turbinas, que consequentemente faz o mesmo processo eletromagnético. E talvez seja novidade para alguns de vocês, nós temos o que chamamos de energia marítima, é isso mesmo. Alguns países instalaram boias à beira-mar, onde elas variam a altura conforme as ondas, ou seja, quanto mais ondas, quanto mais variar, melhor, porque tem um dispositivo que também faz rodar turbinas e usa o mesmo processo para gerar aí a eletricidade. Então é algo que está despontando no mercado. Temos um problema que ainda é algo caro e é litorâneo, né? Mas é um dispositivo interessante para a questão de energias renováveis, ok? Então, pessoal, para fechar aqui nossa aula, vamos lá. Conversão de energia. Tivemos energia potencial gravitacional do represamento da água, transformado em energia cinética, que seria energia de velocidade associada à velocidade, que gira as turbinas, que transforma, usando um processo eletromagnético, gera aí a nossa energia elétrica. Então a gente tem uma transformação de energia. Claro que se perde um pouco, temos aí atrito, temos vários processos que fazem perder um pouco da eficiência. Isso é baseado em um processo eletromagnético, por isso que eu quis falar das usinas hidrelétricas aqui para vocês. É um processo, é uma aplicação do eletromagnetismo, e claro que isso tem tudo a ver com tecnologia e evolução. Olha só, estamos estudando, vocês estão aí na casa de vocês assistindo essa aula, utilizando tecnologia, utilizando energia proveniente de um processo eletromagnético. Tudo bem? Olha só, não deixe de colocar as dúvidas que vocês têm, curiosidades, vai digitando aqui no chat. Além disso, no chat tem uma lista de chamada, assim como uma avaliação da aula, tá? Então, é muito importante para nós aqui que vocês nos avaliem, para a gente estar melhorando sempre. Podem deixar perguntas ali também nessa lista de chamada, que a gente com certeza nós vamos estar respondendo pergunta por pergunta. Bom, pessoal, nossa aula seria isso. Fico muito agradecido pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Espero ter colaborado um pouco aí com o conhecimento da aplicação do eletromagnetismo para vocês. Desejo toda a sorte do mundo e sucesso na futura profissão de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.